Olá, queridos cursistas. Vou dizer bom dia, boa tarde ou boa noite, porque essa aula é gravada, né, Dilma? Então Exatamente. a gente fica muito feliz de chegar aqui ao final dessa disciplina, né? O final das disciplinas obrigatórias, né? Com a disciplina Seminário Integrador Final de Curso, que a gente está aqui de novo, né? A gente começou com a disciplina de Seminário Integrador inicial, né? E agora estamos aqui finalizando felizes, né, satisfeitas com a caminhada e, sobretudo, esperançosas que esses saberes que a gente vai trazer nessa disciplina possam agregar tudo que vocês foram aprendendo aí nesse tempão que a gente está junto, né, Dilma? Exatamente. Desejar boas-vindas mais uma vez a todos vocês que estão aí nos polos, né? Fora do Teresina. Eu também estou distante hoje, estou falando com vocês aqui da Bahia, morrendo de saudade de todo mundo, né? E desejar que a gente possa ter uma conclusão de curso nessa etapa de muito aproveitamento. Na verdade, essa disciplina do seminário vai ser um momento para a gente revisitar alguns conteúdos que já foram abordados, né? Conversar também, analisar e pensar quais são realmente, de fato, as habilidades, né, necessárias para o professor de AE atuar, e pensar também sobre como que a gente pode ajudar na implementação da sala de recurso. Então, são vários vieses que a gente vai estar abordando a partir daquele olhar que vocês já tiveram em outras disciplinas, não é? E a gente espera nesse nosso bate-papo que a gente agregue novos conhecimentos, novas reflexões. Então, vai ser muito bom estarmos juntos esses dias. E o bom é estar falando com profissionais que, de algum modo, já têm um contato, né? Já estão na escola, já sabem que existe, né, as salas de recursos, já sabem da existência desse profissional, que é o professor especialista em AEE. Então, nós temos aqui, assistindo essa aula, diferentes realidades, como nós temos também aquele cursista que deseja adentrar para essa área. Então, a gente pede todo mundo assim bem atento, vai registrando, se sentir dificuldade, assiste a aula novamente, que para nós vai ser um grande prazer falar de algo que a gente acredita muito, que é o lugar do AEE, né? O lugar do AEE que assume aí essa comissão de frente, né, no processo inclusivo. Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente preparou muita coisa boa. Vamos lá. No nosso primeiro slide, a gente vai apresentar para vocês assim a proposta do nosso curso, né? Da nossa disciplina. A gente vai trazer para vocês o conteúdo que nós vamos abordar. Então, na primeira parte, nós vamos falar qual é o perfil desse professor, né? A gente vai refletir juntos. Na parte 2, a gente vai falar um pouquinho sobre a sala de recursos multifuncionais, como é que é esse espaço, o que é que ele precisa ter, quais materiais, quais recursos que a gente vai utilizar para promover a acessibilidade e quais são os equipamentos, e aí a gente vai também apontar o uso e aplicabilidade desses equipamentos. Na parte 3, a gente quer abordar a dinâmica de atuação do professor, né? Pensar na perspectiva do ensino colaborativo como inspiração para a nossa atuação, tá? Vai ser aquele professor que para a promoção da aprendizagem dos estudantes com deficiência e também, né, e aí a gente vai falar isso mais tarde um pouquinho, alguns outros segmentos que também são atendidos pelo AEE. Especificamente, a legislação vai apontar pessoas com deficiência, altas habilidades ou superdotação e transtorno do espectro autista, mas a gente vai falar sobre as legislações e as normativas específicas que contemplam também estudantes com transtornos de aprendizagem, tá certo? Isso mesmo, isso mesmo. Aí eu queria pedir para o Everson passar aí o slide, né? Que a gente tem a equipe aqui nos bastidores, né? Então, para essa nossa discussão de hoje, nós não vamos em busca de documentos que são desconhecidos por vocês. Pelo contrário, esses documentos eles se encontram no site do MEC, né? Na pasta da SECADI, que é a secretaria que é responsável, né, pela educação especial. E aí nós temos desde um decreto muito importante, que é o decreto de 2011, que
tem, né, esse olhar sobre o lugar do AE. E depois nós pegamos 2 materiais que são bem importantes, que é o Manual de Orientação do Programa de Implementação de Salas de Recurso Multifuncional, também é elaborado aí mais ou menos na mesma mesmo período, né, 2010, 2011, e um documento também que é bem mais, vamos dizer assim, detalhado, que é esse documento orientador do Programa de Implantação de Salas de Recurso, que para nós seriam os 3 textos de referência. Por que nós estamos em 2024 e nós não temos documentos novos? Essa é uma pergunta importante para se fazer. Porque esse primeiro movimento de estudo, de estruturação, veio lá atrás, né, num outro plano nacional, que deu essa sustentação para a gente ter tudo que a gente tem agora. Nós temos visto, vocês também têm acompanhado nos seus municípios, é um processo de retorno de investimento a essas implantações dessas salas de recurso. Então, nós não vimos necessidade de trazer outros documentos que não aqueles que dão origem, que dão a sustentação inicial para a configuração dessas salas. Então, quem está na sala de AE que não conhece essa documentação é muito importante de conhecer. E quem está pensando, né, está na sua escola, está fazendo o curso, está interessado em provocar a gestão para a organização de uma sala de recurso, vai em busca desses documentos para poder minimamente se orientar. Por que eu trouxe esses documentos? Por que eu estou fazendo tanto essa ressalva? Porque, vez por outra, eu sou chamada, né, para dizer assim, professora Carla, o que a gente precisa ter numa sala de AEE? E tá tudo lá tão bonitinho lá no site do MEC, é só ir se detalhar, dizer para vocês também que há normas técnicas para essas salas, né? Essas normas técnicas, elas foram variando ao longo do ano, mas você pode pegar as últimas normas técnicas que vai fazendo uma atualização, né, de que tipo de mobiliário, que tipo de recurso está disponíveis para as salas, a depender dos seus tamanhos e do público que elas vão se voltar para atender, né, Dilma? Sim. Lembrando que o MEC faz uma avaliação, né, dessa necessidade a partir do que a gente detalha lá no censo escolar. Tá? Justamente. Não é nada descolado de uma grande organização. Então, um ponto também que a gente retoma e que muitos de vocês já sabem, mas alguns ainda estão adentrando nesse cenário, precisam saber, é que o AE tem que ser algo previsto no PPC, né? Daquela escola, no PPP da escola, em toda a normativa, porque ele não existe descolado. Né? Tem que haver um levantamento dos alunos, por isso tem a questão do censo, tem que haver uma observação de quais são as salas que estão cadastradas para que elas possam continuar a receber recursos. Então, tem toda uma organização que não ocorre sem a conversa com o gestor. Né? Que não ocorre sem a conversa com os secretários de educação de cada município. Então, se nosso município não tem salas de recurso, está na hora da gente usar os nossos conhecimentos para provocar as instâncias corretas para que essas salas possam vir a se estruturar no seu município. Vamos seguir em frente? Bora lá. A gente traz agora aí os objetivos da aula de hoje, né? Então, o primeiro objetivo está relacionado à questão das habilidades, né? Quais são as habilidades necessárias para o professor atuar em sala de aula como professor de AEE. E aí a gente traz também nessa discussão a normativa, que já fala que é preciso que ele seja um especialista, né? Por isso essa formação nesse momento. A gente está aí recebendo da SECADI, do MEC, um novo programa, que é o Viver Sem Limites, né? Que foi lançado esse ano aí em Teresina, que vai trazer também investimentos nessa área. Então, a gente está recebendo aí milhões, para investir nas salas de recursos. Então, esse profissional, ele tem que estar qualificado para lidar com isso. E a gente precisa compreender quais são as habilidades, não é? Digamos assim, quais estratégias como professor de AE, eu preciso utilizar
de articulador, de criativo e N outras habilidades que a gente vai falar. Também preciso compreender qual é a dinâmica da minha atuação, né? E aí a gente volta aqui, eu tenho um papel muito importante de ser articulador, não é? E a Carla até falou ainda há pouco, né? Se no meu município não tem, eu preciso agir como um profissional que conhece a lei, a legislação, e que sabe que obrigatoriamente o poder público tem que oferecer as salas de recurso, tem que oferecer o AEE nas suas escolas. Então, tanto o município quanto o Estado, eles têm obrigação de oferecer, de ofertar, não é, a sala de recurso e esse profissional especializado para atuar nessa sala, tá? A gente tem visto até algumas discussões no sentido de que, quando se faz o censo escolar, aquele estudante que tem deficiência, o recurso que vem, ele vem dobrado, não é? E a gente sabe que, na grande maioria dos casos, os gestores não têm aquele olhar de aplicabilidade desse recurso para a necessidade da sala ou da própria escola, de investir em materiais, não é? De investir em recursos pedagógicos, em equipamentos, na estrutura. Então, até isso a gente precisa estar ciente, porque é uma luta diária nossa, não é? Nós estamos assumindo um papel que é muito importante, um papel de alguém que tem conhecimento da lei e que vai, não é, com esse conhecimento, articular toda a necessidade, né, todas as ferramentas necessárias para que esse processo, de fato, ocorra da melhor forma possível. Eu queria lembrar uma coisa, Carla. Estou falando na questão do papel articulador. E aí a gente falou muito do lugar de relação com a gestão, está falando muito do espaço escolar, mas esse articulador também faz um papel, essa articulação ocorre também de forma muito importante, com um papel muito definido em relação às famílias, em relação à comunidade escolar, né? Porque a gente sabe que existem muitos estereótipos a respeito do que é a sala de recurso. É a sala que só vai os doidinhos, é a sala que só vai os meninos que não aprendem. Então, dependemos também, né, dessa articulação para falar que lá é um lugar que se aprende. E um lugar que se aprende em meio a tanta complexidade. Então, como eu sempre costumo dizer, a gente tem que saber valorizar o nosso passe. Nós que estamos no AE não realizamos tarefas simples. Nós que estamos no AE não realizamos tarefas que todas as pessoas podem fazer. Por isso está lá na lei, diferentemente de delimitações para outros profissionais, está lá na lei dizendo que deve ser um especialista, deve ser alguém que se detenha a entender como é que diferentes realidades educacionais podem ser contempladas num espaço educativo, né? Então, esse lugar é de muita importância. E a gente continua reiterando a nossa felicidade de tê-los fazendo um curso como este, voltado para estar atuando no AI. Agora, essa formação dá conta de tudo? Claro que não dá. Você vai precisar continuar estudando sobre deficiências que você não conhece tanto. Você vai precisar estudar sobre as atualizações da legislação. Você vai precisar estudar sobre essas novas técnicas ou essas novas metodologias que às vezes chegam prometendo aquilo que elas nem têm condição de oferecer, mas é importante a gente saber. Ah, tá tendo formação nessa área, mas eu não gosto muito disso. Você vai lá para saber do que se trata. Como é que você vai criticar sem você conhecer? Então, os objetivos dessa aula, eles estão muito na direção de instigá-los, né, a se manter estudando, porque a gente passou esse tempo todo juntos, talvez a gente olhe assim, nossa, aprendi muita coisa, mas olha o tanto que ainda falta aprender. É isso. O desejo é que vocês continuem insistindo nessa formação, né? Fazendo essas frentes corajosas, porque a gente sabe das dificuldades que cada um tem para estar aqui, né? Mas sabemos também do lugar de importância que vocês têm quando qualificados.
Quando qualificados, vocês não vão aceitar ficar numa sala de recurso que funciona num depósito da escola. Vocês não vão aceitar estar numa sala que não tem ventilação, como eu já presenciei, né? Vocês não vão aceitar estar numa sala que minimamente não tem aquele conforto para as crianças sentarem. Então, essas são questões que estão relacionadas aos objetivos dessa aula. Também não estamos querendo aqui dizer que não serve aquilo que eu tenho agora. Não, a gente não está dizendo isso. A gente está dizendo que, munido de mais estudo, a gente vai conseguir pensar melhores relações também para o nosso trabalho, né, Dilma? Exatamente. E, por fim, né, Carla, a gente vai também refletir sobre o processo de implementação, né, dessa sala, como é que deve ser, todas essas questões que a gente pontuou. Eu queria, Carla, assim, só fazer abrir aspas nessa nossa fala inicial aqui, sobre essa questão da sala do AEE, né? A gente percebe muito, principalmente nas de educação básica e ensino médio, principalmente, que há uma separação, né, da sala de AEE da escola, como se fosse algo à parte. E a gente precisa entender que o AEE é parte integrante da escola. E talvez por haver essa separação, haja tanto preconceito e tanto capacitismo, não é? E isso é prejudicial. Por quê? Porque muitos dos nossos estudantes não querem ir para o AEE porque eles acham que as pessoas têm um olhar sobre eles, né, que vai dizer assim, olha, principalmente gente adolescente, né, que tudo para ele é motivo de... Então ele fala assim, eu não vou frequentar o AEE, não vou porque eu vou ser chamado de doidinho, né, eles vão colocar piadinhas em mim, eles vão me tratar de forma diferente. Então, a gente precisa entender o contexto do AEE como um contexto que é algo dentro da escola, não é algo para além da escola. A AEE precisa estar envolvido nas atividades culturais, a AEE precisa estar envolvido nas atividades de lazer, não é? É um processo de inclusão de fato, é acreditar que todos têm direito a estar em todos os espaços, né? É aquela máxima da educação inclusiva. Todos têm direito de aprender e todos têm direito de ser, né? Então, a gente pensar muito sobre isso. Eu queria que a gente também refletisse um pouquinho sobre isso, porque é algo que a gente vai sentir necessidade ao longo da nossa atuação, né, Carla? Ai, sim, demais. E essas concepções, né, de desenvolvimento, de deficiência, de especificidade educacional, tudo isso vai fazer um grande diferencial na hora da sua atuação. Se você tem um discurso, mas você tem uma prática diferente desse discurso, nós vamos ter problemas, né? Porque nós não vamos conseguir ter uma coesão, né, nos nossos debates junto à equipe de professores. Quantas vezes a gente não escuta assim, diz assim, o que esse menino está fazendo aqui? Né? Essa menina está fazendo aqui. Quantas vezes a gente não escuta falas extremamente desagradáveis e que a gente só consegue enfrentar pela convicção que a gente tem que há sim possibilidades de aprender. Então, é sempre muito oportuno, Dilma, a gente trazer do lado atitudinal, que só se sustenta se a gente tiver uma boa base, né, de estudos para que a gente possa ir se alimentando, né? Eu sempre me pego pensando assim, qual que é aquilo que para mim hoje está mais desafiador? E aí eu vou atrás de ler mais sobre aquilo que para mim é desafiador. Mas, no geral, o que as pessoas fazem? Aquilo que é mais desafiador é aquilo que elas mais fogem. Aquilo que elas mais desejam tirar das suas discussões. Então, um aluno com deficiência na escola, ele é uma responsabilidade de todos nós devemos a ele o cuidado, a proteção e o estímulo ao aprender. Então, nós vamos para frente, né? Que nós duas conversas, hein, Dilma? Bora lá.
Tem muita Então, conversa, muito é, bate-papo, muita troca. A gente quer a interação de vocês aí também no chat, né? Por favor, deixem o joinha aí no nosso canal e interajam, porque a gente vai depois dar uma lida nos comentários, né? Ver o que claro, vocês estão dizendo, tá certo? De nossa aula, né? e É, também já nos informando, né, se já atuam em alguma sala, porque sim, nós pensamos nessa disciplina, por isso que nós trouxemos esses slides sobre os procedimentos didáticos e pedagógicos, que nós vamos fazer, né, a atividade dessa disciplina vai ser um levantamento desse perfil de vocês em relação a essa atuação AEE, né, no AEE. Então, nós vamos fazer essa atividade, vai ser uma atividade simples, vocês vão responder. Na próxima aula, a gente já vai colocar esse link para que vocês respondam com tranquilidade, com clareza, onde vocês estão e qual é a distância que vocês estão para atuação em AEI, tá bom? Então, aqui nesta aula, como procedimento didático, além, né, da gente passar por esse lado de saber quem são vocês, onde vocês estão, a gente também vai sempre trazer um lugar de destaque para esse perfil. Então, uma característica desse perfil que a gente tem retomado muito aqui é a persistência, né? O lugar de estudo, de investigação. Quantas vezes, Dilma, eu recebo alunos que eu fico pensando assim, nossa, esse aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa. E aí, aquele processo de investigação, da gente recorrer, de conhecer a família, de conhecer a realidade, saber a história escolar daquele aluno, né? Enfim, montar esse quebra-cabeça nos dá essa condição de operar diferente sobre aquela realidade, né? E aí, é claro, uma outra perspectiva que a gente vai trabalhar é o que ele faz, o que esse professor especialista faz, onde ele se situa. Ele trabalha muito, né? Porque além de investigar, ele vai, a partir dessa investigação, implementar ações educativas que sejam apropriadas àquela realidade de desenvolvimento do aluno. Ah, mas ele veio aqui para a sala e ele ficou fazendo atividade para trabalhar a motricidade fina, sendo que ele já está em tal ano e que ele precisa ver tal conteúdo. Mas se aquilo for necessidade do aluno, do estudante, para que ele possa minimamente efetivar as atividades de escrita, a gente vai precisar voltar àquela habilidade. Então, vão ter habilidades que a gente vai precisar investir para que o aluno seguramente possa seguir o seu caminho, né, de aquisições de outras habilidades, habilidades que são extremamente necessárias. Bom, uma outra característica desse perfil é uma boa comunicação. Eita, e aqui eu vou mencionar uma característica dessa comunicação. Tem que ser uma comunicação espontânea, não violenta, porque o que mais a gente vai lidar é com violência nesse cenário, né? E não estou falando isso para assustar, não. Eu estou falando isso por uma realidade, né, de comunicação que a gente tem visto nas nossas escolas, nos nossos espaços educativos, né? As pessoas sempre com muita dificuldade de se expressar, muita dificuldade de receber um feedback, muita dificuldade de se autoavaliar. Então, quem tem que ter essa segurança, quem tem que ter essa maleabilidade na comunicação é o professor especialista que está no AEE, né, Dilma? Então, em tese, a gente falou desses procedimentos didáticos e pedagógicos para a gente poder pensar como que vai ser a estrutura dessa aula. Então, você vai refletindo, será que eu tenho essas características? O que eu preciso fazer para alcançá-las, né? Será que Rebeca Andrade já nasceu com todas aquelas habilidades que ela mostrou para a gente na Olimpíada? Não, mas ela foi persistente em buscá-las, né? Em adquiri-las. Então, você que está aqui na área de educação especial, na perspectiva inclusiva, tem que ser alguém que se permita, né? Que esteja interessado em fazer novas aquisições. Ouvir críticas, sim, críticas ajudam, se manter em processos formativos, mas, sobretudo, saber se avaliar.
aquela minha aula, né, aquilo que eu planejei para aquele momento de atendimento não funcionou. E agora? O que eu vou fazer? Né? Então, talvez a minha pesquisa, talvez os meus recursos não tenham sido suficientes para acessar aquele aluno. Mas vamos em frente. Carla, Próximo. uma coisa que a gente sempre discute aqui, e aí eu estou falando agora na posição de uma pessoa que atua, né, no atendimento do público-alvo a nível superior. Às vezes os professores chegam para a gente e falam assim, mas eu não fui qualificado para isso, eu não sei como é que eu vou agir com esse aluno. Aí a primeira pergunta que eu faço, porque, claro, nós estamos lidando com adultos, não é? Eles já estão na universidade, então a gente pressupõe que esses estudantes tenham uma certa autonomia para falar de si. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, professor, você já conversou com o seu aluno para saber dele? Porque quem melhor pode falar sobre como aprende do que a própria pessoa? Perfeito, perfeito. Entendeu? Então, é o primeiro passo, conhecer o aluno, né? Isso. E quando você fala aí, Carla, que a gente tem que fazer a anamnese, conversar com a família, né? Saber como é que foi essa caminhada dele até chegar na sua mão, isso é importantíssimo. A gente não pode excluir isso. Por isso que essa nossa dinâmica, quando a gente fala assim, que tem que ser um professor articulador, porque ele tem que, talvez, até interagir com um profissional de saúde que atende esse menino, ou essa, né? Essa pessoa, certo? Tem que interagir com o pessoal do serviço social. Então, assim, são vários. A gente até brinca e diz assim: professor de AE está quase vestindo a capa de super-herói, né? Porque cobram tantas coisas, não é? Mas, infelizmente, ainda há esse olhar sobre a gente. Mas é importante que a gente se perceba nesse processo, né? E perceba também os nossos limites. Nós não estamos aí, e isso é muito importante a gente falar, por exemplo, que às vezes o professor acha, principalmente o professor da sala regular, que o professor da EE vai ter algumas obrigações, por exemplo, alfabetizar o aluno que ainda não foi alfabetizado. Isso não é papel do professor de AE. O professor de AE vai desenvolver habilidades necessárias para que esse aluno processe o ensino, não é? Ou aprenda como ler, como interpretar, como fazer uso dessas, mas não alfabetizar. Então, assim, não assumir para si papéis que são de outros, não é? E que também não são exclusivos, né, do professor de AE. Eu acho que Sim. já visualizei situações, Dilma, em que esse processo de alfabetização que precisa ser retomado, ele é compartilhado pela família, pelo professor da sala de regular, pelo professor que está lá na sala de recurso, né? Então, assim, é um processo que é de todos, em todos os espaços aquele aluno vai ter a oportunidade, precisa ter esse olhar das pessoas para um processo que é básico para ele avançar em outras habilidades. Agora, não é algo exclusivo que ele vai fazer no momento do AEE. Não é para isso que existe o AEE. E, claro, nós não estamos aqui negando que as histórias escolares dos nossos alunos não possuam as suas falhas, né? Não possuam as suas lacunas, tá certo? Então, a gente sabe disso, que existem essas lacunas, mas a gente está problematizando algo que às vezes se torna, assim, alvo de tanta discussão sem um avanço, né? Quem é que faz isso? Quem é que cuida desse processo de alfabetização? Todos. Ela não é exclusiva de nenhuma dessas figuras, né? Ela deve ser é um processo que deve ser enfrentado? Sim. Porque isso vai ter comprometimento para outras aquisições, né? Mas a gente vive voltando para esse mesmo dilema, né, Dilma? Que estranho, né? Por isso que é importante, né, Carla, assim, a gente ter clara essa ideia, qual é o nosso papel, eu estou aqui fazendo o quê, não é? Eu vou ficar só como um professor de reforço? Não, né? A gente precisa ter bem claro isso, o professor de AE não é professor de reforço, o professor de AE tem outra função,
e a gente precisa deixar bem claro isso na nossa atuação no dia a dia, né? Mas, enfim, falamos sobre tudo isso, né? Sobre os objetivos, sobre quais conhecimentos a gente vai adquirir, mas vamos começar a aula de verdade? Ah, vamos Então, sim. vamos lá. Né? Pode passar, próximo slide. Pode passar. Eu achei essa charge maravilhosa. Muito parecida com o que a gente vive, né? Assim, muito. O aluno, principalmente assim, um aluno que um estudante, uma estudante que chega numa escola por seu processo de mudança mesmo, né? De ano, né? Escolar, e aí ele chega ali como uma caixinha de surpresa, né? Com muitos desejos, quer aprender, é uma escola nova. E aí, do lado de cá, do lado de nós, professores, gestão, enfim, colegas, né? A gente vem com muita pouca expectativa de que aquela pessoa venha, de fato, vivenciar um processo de desenvolvimento, né, Dilma? Então, é um pouco do que a gente quis provocar vocês. Quantas situações, e aí vocês podem ir colocando aí no chat, quantas situações vocês não imaginavam que ia ser, assim, impossível de ser minimamente enfrentada e que com muita determinação, com muito estudo, com muita perseverança, a gente tem lá no desenrolar daquele ano letivo uma resposta daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto, daquele jovem universitário, né? Então, eu lembro agora muito recentemente de um caso que a gente tem de um universitário autista, e aí, como ele passava muito pouco tempo dentro de sala de aula, a expectativa sobre ele era uma expectativa muito baixa. Mas hoje ele consegue se autorregular com uma rapidez, né? Ou com uma expertise que ele não tinha daquele espaço. Então é um pouco assim, quem está nesse lugar vai lidar muito com a desmotivação das outras pessoas. E aí a gente está dizendo aqui para vocês, não esmoreça, né? Não esmoreça, acredite nesta pessoa que quer aprender. Todos nós queremos aprender. Às vezes a gente não sabe como se manifestar em relação a esse querer, né? E às vezes nos falta, por conta mesmo dessa especificidade, habilidades de comunicação para dizer eu quero aprender isso, porque eu quero aprender, quero estar aqui nesse espaço. Então, os nossos alunos nos dizem isso de formas muito variadas e eu espero que a gente, né, siga aí provocando vocês para essa persistência, né? Em muitas situações, mesmo aqui calminha, eu digo lá pro professor, sabe, Dilma, assim, você não quer o aluno? Não, não, quero não. Pois não tem jeito, porque ele já está aqui, né? Ele já ele já matriculou, né? E ele vai ficar aqui do mesmo jeito, o senhor querendo, o senhor não querendo, com processo, sem processo, porque não, é inevitável, tá? Uhum. E com isso, é claro que a gente sabe que a gente também está colocando, né, o nosso nome, né? Tá se colocando como profissional, tá se desafiando nesse trabalho. Então, nós não estamos minimizando nenhuma das instâncias. Nós estamos dizendo que sempre vai haver muita luta para fazer esse trabalho de excelência que a gente faz. Não é, Dilma? Muito. Eu vou fazer a descrição da charge, porque a gente tem um aluno cego, né? Tá bom? Então, a gente tem uma charge de 3 quadrinhos, né? Dividido em 3 partes. No primeiro, a gente tem uma lesminha segurando um violão e uma borboleta e uma joaninha conversando paralelo a essa lesminha. A lesminha tem um balão de fala que ela diz assim: vou aprender a tocar violão. E aí a borboleta responde: caramelo, você não tem braços. E aí a Joaninha responde: nós realmente vamos discutir isso? E no segundo quadro, a lesminha fala: ignorantes, nós estamos em plena era da inclusão. E a borboleta disse assim: nem que nós estivéssemos na era do milagre. Aí a Joaninha torna a repetir:
nós vamos realmente discutir isso. E aí, no final, no quadrinho final, a Lesminha, né, que é a Caramelo, fala assim: vocês têm mente muito limitadas, mas para mim não existe o impossível. E a borboletinha fala: será que ele se inspira em algum filósofo? E aí a, ele complementa a fala e diz assim: na Xuxa, talvez, né? Que a Xuxa tem aquela música, né? Só basta acreditar, o que será, né? Será, eu não me lembro muito bem, mas assim, que você tem um sonho, basta acreditar. E aí é isso que Carla falou, né? Às vezes todos desacreditam da potencialidade e da capacidade da pessoa com deficiência. Mas é preciso que várias pessoas no seu entorno estimulem, motive, potencialize, e esse é um papel nosso, né? Nós que somos da área de inclusão temos essa responsabilidade também, de dar crédito, ou seja, de acreditar, e de também estimular e motivar, né? Muitas vezes a gente recebe alunos dizendo assim: ah, vou desistir, não dá certo, né? Só acontece comigo, porque, gente, não é fácil, não é uma luta fácil, é uma luta cotidiana. Você lutar contra o preconceito, contra o capacitismo, né? Sabe? Você ver pessoas o tempo todo duvidando de você, do que você é capaz, isso é muito, sabe, terrível. Compromete demais a nossa estima, não é? Então a gente precisa compreender esse lugar. Nós estamos na era da inclusão. Nós estamos na era em que todos têm potencialidades, podem desenvolver várias habilidades. Nós temos tecnologias, né? Nós temos recursos, nós temos a ciência a nosso favor. Então, por que a educação fica de fora? Não pode, né? Não, não pode. E pensando nisso também, que a Dilma colocou, a gente já entra pedindo para passar para o próximo slide, para a gente pensar que fora tem às vezes esse pensamento que é muito oposto àquilo que a gente deve, né, trazer, mas que existe, né, assegurado um lugar, né, para esse trabalho que a gente está falando aqui, desenvolvido pelo professor que atua no atendimento educacional especializado. Então, lá no começo da nossa fala, a gente se referiu a esse decreto, né, ao 7.611, ele é do ano de 2011, e ele vai dizer, olha, o AE, ele tem que estar integrado na proposta pedagógica daquela escola, ele tem um lugar de garantir esse pleno acesso e participação do estudante no processo educacional dele. Então, está lá uma atividade extensa para ser desenvolvida, o professor é mais um dia, é mais uma batalha, é mais uma luta, ele passa aquele trabalho enorme, sem pensar nas condições de ser desenvolvida por um aluno que vai ter uma especificidade educacional, né? Então, esta garantia do AE, ela é muito importante para a gente começar a pensar um lugar diferenciado de estímulo e de aprendizagem para uma parcela significativa da nossa população brasileira. Então, este decreto, ele se junta a uma série de medidas e políticas públicas que são extremamente necessárias para dar acesso à educação a essa parcela da população. Então, é uma conquista, né? É importante, sim, e muitas pessoas falam sobre o AE sem conhecer o que a política diz, sem conhecer o que se pensou para essa proposta pedagógica, tá certo? Então, isso não é nada que a gente está inventando, isso aí está em decreto, é importante a gente conhecer. E se a gente tem as nossas críticas a respeito de como, né, essa vivência desse decreto ocorre nas nossas escolas, isso é um outro ponto. Mas não desqualifica o lugar que essa proposta pedagógica tem
para que algumas pessoas possam aprender mais e melhor, né? Então, lá neste decreto também estão definidos alguns objetivos. Então, nós, quando pensamos, né, uma sala, um espaço arejado, com cores, com diferentes estímulos, com pessoas preparadas, nós estamos dizendo, aqui é possível aprender. Né? Se lá na correria da sala regular alguns pontos não são atendidos, aqui de forma complementar, suplementar, esse processo continua tendo continuidade, né? Ele tem um segmento. Mas eu não vou ministrar a aula que é dada lá no ensino regular, eu não vou dar um reforço, tá? Eu não vou fazer uma revisão de conteúdo. E a gente pode até ter momentos que a gente faça uma revisão de conteúdo, se a gente entender que para abordagem de outras aprendizagens aquilo é necessário, mas não porque seja um foco diário da atuação em AEI. Tudo bem, gente, de entender isso. A gente não está dizendo que não pode de jeito nenhum. A gente tem que saber sempre para quê. Para que eu preciso fazer essa revisão? Para que eu devo retomar essas habilidades? Para que esse recurso é necessário para estimular nesse aluno um avanço, né, na sua aprendizagem? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com alunos autistas, a gente não tem, às vezes, grandes dificuldades que eles apreendam determinados conteúdos, mas a gente tem questões relacionais, questões sensoriais, que você retoma na sala de AE muito mais para dar uma seguridade àquele aluno. Né? Então, o AE não é só um lugar em que eu vou me deter a aprendizagens que eu poderia dizer relacionadas só aos conteúdos programáticos, né? Para aquela série, para aquela disciplina. O AE é um lugar de aprendizagem de habilidades sociais, de habilidades relacionais, de comportamentos que, às vezes, por uma série de fatores, ainda precisam ser reforçados naquele aluno. Então, eu queria retomar isso, porque o AE ele é muito específico para cada aluno ao qual ele é pensado, né? Aquele momento do atendimento, ele vai ter que ter as características próprias daquele estudante, daquela estudante, né, Dilma? Importante a gente dizer isso, porque às vezes você pensa assim, tem um script que eu vou fazer com todo mundo? Não. Você é um atendimento com um olhar individualizado. Em alguns momentos, esse atendimento pode até ser feito em pares, em grupo, mas sempre prevendo quais habilidades eu preciso desenvolver naquele aluno, né? Quando você pontuou aí, Carla, que é um atendimento complementar ou suplementar, então, assim, complementar quando a gente sabe que os alunos precisam complementar algumas habilidades que não possuem, né? E suplementar, a gente vai lembrar aí dos estudantes que têm altas habilidades, superdotação, que às vezes eles têm foco em uma área. Então, você só vai suplementar, né? Às vezes, aquilo que ele já sabe, talvez até agregue mais conhecimento, mas é suplementar, jamais ser substitutivo do ensino regular, né? Aí é complemento ou suplemento, jamais substitutivo. E aí uma prática, viu, Dilma, que eu lembrei agora, me permita, o equívoco de, às vezes, o aluno está na sala regular, ter um momento de crise, de dificuldade, e o professor diz assim, leva para a sala de recurso. Não é o adequado, não é o momento. Ele pode, se é uma questão sensorial, eu até entendo, né? Talvez um espaço mais familiar, mais tranquilo, com menos barulho, possa ser o momento de voltar retornar aquele equilíbrio. Mas não é uma prática da sala de recursos ser um abrigamento na hora que alguém acha que é necessário que aquele aluno esteja lá. Então, é muito importante que a gente trabalhe todas essas relações. Desculpa a interferência, Dilma. Não, e outra coisa, eu estava lembrando aí quando você falou do estudante autista, né? A gente já teve alguns exemplos com relação a isso, né? Eles precisam do espaço para autorregulação. Então, qualquer situação de estresse que ele passa dentro da sala de aula,
pode desencadear, não é? Uma crise. E ele precisa desse momento. A gente tem um estudante, por exemplo, que ele vai estudar lá no laboratório, no LACE, e no LACE a gente tem uma sala que é exclusiva, não é? Assim, para situações, por exemplo, aulas com os estudantes surdos, porque precisam de imagens, então a gente tem uma TV grande naquela sala, enfim. E aí ele precisa ir para essa sala, ele deita no chão, liga o ar-condicionado no último grau e escurece a sala. Ele fica lá 5 minutos. Pronto, se regulou, volta para a sala. Normal. Agora, o que é que a gente precisa entender? Quando o Carla pontua justamente isso, é de que essas são habilidades que a gente vai, aos poucos, compreendendo necessidades específicas, não é? A gente compreende as necessidades específicas, trabalha essas necessidades, e aí, aos poucos, construindo outras habilidades. Então, quando Carla falava assim, aquele aluno autista, ele não ficava na sala de aula. Lá na sala de AEE, o professor vai observar isso, em conjunto com o professor da sala de regular, quando o professor da sala de regular fala assim, meu aluno não consegue sentar para fazer a atividade, ele não fica 20 minutos sentados. Onde é que eu vou treinar a habilidade para concentrar-se, para ficar sentado por 20 minutos? É dentro da sala de aula regular? É lá na sala de AEE. É uma habilidade que eu vou aos poucos treinando com ele. Vamos sentar aqui, eu vou pegar algo que seja agradável para ele, né? Que seja atrativo para ele, e aos poucos eu vou aumentando esse tempo até eu conseguir com que ele fique sentado 20 minutos, meia hora, quem sabe até mais. Então, compreenderam como é que é esse processo, né, Carla? No espaço, né? No espaço escolar, vão ter, às vezes, outros lugares que você pode recorrer, como esses portos seguros para o aluno, né? Vai ter determinado banheiro que a gente já pensou, que ele vai lá, lava as mãos, lava o rosto, respira, e aí ele pode voltar para a sala. Então, você vai precisar pensar, né, junto com aquele professor de sala regular, junto às vezes com um profissional de apoio que está junto com a gestão, de pensar esse planejamento para que essa pessoa se sinta segura, que ela possa trafegar na escola, ou na universidade, ou no instituto, com essa certeza que ela está num espaço que é dela, que ela se sinta acolhida naquele espaço. Então, para isso vai envolver muitas conversas, né, Dilma? Mas é um pouco do que a gente está retomando aqui com vocês, de pequenos equívocos que às vezes se somam quando se fala sobre a sala de recursos. Lá não é um depósito de aluno, tá certo? Lá não é um lugar que se chega a qualquer hora. Tudo lá tem planejamento. E você, professor, que está lá está lá na liderança desse espaço, você tem que saber se colocar. Senão, vai ser um espaço que não vai ser visto com a grandiosidade que ele tem para efetivar a inclusão. Eu acho que é um pouco disso do que a gente está tentando retomar aqui nessa relação. É uma relação cooperativa com todo mundo que faz a escola. Quantas vezes eu não tenho que ter uma conversa mais próxima com o vigilante, com o segurança daquele horário, para que ele possa me ajudar também a monitorar determinadas movimentações que aquele aluno faz, mas por uma necessidade dele, para ele não ser visto como estranho, para ele não ser abordado de uma forma grosseira. Então, nós estamos falando aqui de uma série de possibilidades que só vão ser viáveis se você tiver este olhar de planejamento, de interação, de cooperação com todo mundo que você precisar intervir, né, por conta do seu aluno, né, do aluno que você atende lá na sala de recursos. Então, eu queria aqui seguir, Dilma, um pouco, trazendo o que o artigo 3º desse decreto fala, que fala dos objetivos. Então, a gente já falou aqui um pouco, né, dessas questões do acesso, de uma participação, de uma aprendizagem, que ocorra de acordo com as necessidades individuais do aluno. Este é um objetivo do AEI, tá certo? E também
quando nós falamos desse lugar de muitas conversas, né, nós estamos falando do AE ser um lugar que possa garantir a transversalidade das ações. Tem vários agentes envolvidos. Às vezes, o que você precisa é uma conversa mais próxima com os pais, com os responsáveis que trazem, porque com essa conversa, com essa relação, você consegue coisas dentro do momento do atendimento. Então, quando a gente fala em transversalidade, envolve aí todos os atores sociais que podem estar, né, que são necessários de envolver para a minha ação com aquele aluno, com aquela aluna, com aquele estudante, com aquela estudante, né? E aí a questão também do desenvolvimento dos recursos didáticos e pedagógicos. Meu professor lá colocou, o professor lá da sala regular colocou um texto muito grande. Como que a gente trabalhar com ele textos menores, textos que possam ter a essência, os resumos? Como que a gente pensar essa parceria? É um aluno que tem monitor, como é que a gente vai pensar essa relação também quanto ao uso dos recursos didáticos e pedagógicos, né? E é claro, gente, o principal do AE é assegurar que esse estudo ocorra de fato, para que esse aluno possa progredir, né? Ele possa ir para os outros níveis de ensino. Eu acho muito engraçado os professores, assim, aqui no ensino superior, né, Dilma, muito perplexos. Como é que esse aluno chegou aqui? Como é que eu vou fazer agora? Né? Será que vai dar certo? Se ele chegou até o ensino superior, eu digo a vocês, não foi por outro mérito a não ser desse processo que foi acontecendo nos outros segmentos, também com o lugar do AE garantido, né? Então é isso. Se ele quer se profissionalizar numa determinada área, o que nós vamos conseguir nesses atendimentos vai ser muito substancial, muito importante para essa caminhada, né, Dilma? Sim, sim. Eu costumo brincar e dizer assim, professor não foi de paraquedas. Isso eu tenho certeza. Porque é interessante a gente ouvir essas falas, né? É uma fala muito capacitista, não é, gente? De achar assim, por exemplo, que a pessoa cega não pode exercer uma outra profissão, não é? A gente já ouviu muito isso de alunos dizerem assim, olha, professores duvidarem da nossa capacidade. E isso, infelizmente, é uma construção cultural mesmo, né? A gente já conversou sobre isso em outros momentos, de que nós sempre fomos vistos, né, até décadas atrás, umas 2 décadas atrás, pessoas sem condições, né? Olhava para a pessoa com deficiência, não, esse aí é um incapaz, é um, entre aspas, imprestável. Eu até brinco e digo assim, o próprio nome deficiência já trazia essa ideia pejorativa de algo que precisava de conserto, né? Que não era eficiente. E aí a gente está desconstruindo esse conceito hoje, não é? Pessoa com deficiência hoje é um conceito em evolução. É um conceito social até, né, de construção histórico-social. E a gente não vai mais lançar só aquele olhar clínico sobre a deficiência, né? Porque antigamente era assim, lançava-se um olhar clínico. Ah, deficiente intelectual não aprende nunca. Gente, como que eu vou afirmar isso? Né? Cada pessoa tem suas especificidades, suas particularidades. Então, eu posso ter um déficit cognitivo, mas eu tenho outras habilidades que vão me proporcionar N condições. Eu acho que é por aí, né, Carla? A gente vai desafiando todo dia um pouco esses olhares, né? Isso mesmo. Aí, como a gente já falou aqui sobre o AE, lugar de importância dele, claro que agora a gente vai falar de quem faz o AE, né? Por favor, pode passar. E aí, essa necessidade da gente pensar o perfil, é porque esse perfil também ele vai se alterando, né? Com o momento histórico, com a política que está em vigor. Nós retomamos isso quando nós falamos, olha, nós temos agora uma nova política, né? Uma política que está em vigor, um plano aí Viver Sem Limites, né? O novo Viver Sem Limites, que retoma algumas coisas da política estabelecida lá pela década
pelo 2010, 2011, mas se fortalece trazendo um investimento, trazendo outras perspectivas, né? Perspectivas, inclusive, de monitoramento. Então, é muito importante que a gente entenda do lugar dessa pessoa que faz, né, esse lugar que é o atendimento educacional especializado. E por isso, eu vou pedir agora para exibir o vídeo, né, falando desse profissional, né? O que faz esse professor? Eita, esse professor faz muita coisa. Então, a gente vai assistir um pouquinho, vai se fazer essa tempestade de ideias também após o vídeo e vamos debater agora sobre esse perfil. Sabe o que tem em algumas salas de aula de educação inclusivas do Brasil? Um curioso construtor de pontes. Mas você também pode chamá-lo de professor de AEE, ou professor de atendimento educacional especializado. Esse investigador mergulha no dia a dia das escolas para encontrar as barreiras para a aprendizagem de alguns alunos e, na sequência, trazer soluções para eliminá-las. Munido de seu conhecimento e experiência, ele pesquisa, estuda, identifica, organiza e utiliza recursos pedagógicos para fazer com que a participação de todos os alunos seja muito mais efetiva. Alguém preparado, como professor de AEE, é capaz de identificar as barreiras de uma escola e propor maneiras de incluir todos no processo de aprendizagem. O professor de AEE não é um professor de reforço. Ao contrário, seu papel é identificar e propor alternativas para que todos possam aprender juntos, uns com os outros. Ampliando os modos de ensinar, ampliam-se também as possibilidades de aprender. Aliás, as mudanças propostas pelo professor de AEE, em parceria com os vários integrantes da escola, são benéficas para todos. Afinal, ninguém pode ficar de fora quando se trata de aprender. Então, nós vimos o vídeo, né, falando desse lugar interativo, dinâmico, né, de muito trabalho, que é o que desenvolve o professor que está, né, lá no AE. E a gente traz aqui a retomada também de uma resolução super importante, que é a resolução número 4 de 2009, quando ela diz que para estar nesse lugar, eu preciso de alguém que tenha uma formação, né? Uma formação que habilite para o exercício da docência e de formação continuada na área de educação especial. O que eu estou dizendo para vocês? É que, além de atuar com os alunos, com as diferentes realidades educacionais, vocês também estão nessa comissão de frente da formação contínua com os pares. Olha só que importante. Quem tem que estar na formação na área de educação especial é quem faz ela. Não adianta o secretário trazer o coach, o secretário trazer a pessoa super influente daquela cidade para falar, acredite, vamos lá, sem a formação que essa pessoa precisa ter para debater os assuntos que são ordem do dia nessa atividade. Às vezes eu me chateio muito com esse tipo de coisa, digo assim, às vezes que tem outras vezes que eu ignoro mesmo, sabe, Dilma? Assim, eu fecho meus olhos para não ficar muito raivosa, mas a gente vê que, assim, se fala da realidade da educação especial, mas não se investe no processo formativo como deveria fazer. Vocês viram uma formação como a que vocês fizeram aqui? Quem veio falar para vocês? Pessoas que estão na linha de frente dessa formação. E olha a característica dessa formação, ela tem outra característica. A gente fala de igual para igual, a gente fala aquilo que vocês precisam ouvir, né? Então, isso também está lá na lei. Quem vai estar no AE é alguém que tem uma formação que dá conta de estar ali nesse lugar, né? E esse professor, ele vai sim fazer esse atendimento complementar ou suplementar, como a gente já falou muito, mas pensando no perfil desse estudante, que vai ser atendido
nesta escola, nesta sala de recurso. Não é num perfil idealizado. O que eu entendo por aluno com deficiência intelectual é isso. Não, dentro daquele grupo de alunos que vai ser atendido, às vezes a gente tem realidades muito diferentes, pensando uma mesma condição educacional, né? 2 alunos com deficiência intelectual com perfis totalmente diferentes e de necessidade que a gente conheça o que funciona para cada um desses perfis, né, Tilma? Exatamente. Carly, é importante também a gente evidenciar que a lei diz, né, que o público-alvo da educação especial são pessoas com deficiência, né, pessoas com altas habilidades ou superdotação, e também pessoas que estão no espectro. Aí, às vezes, a gente pergunta assim, professora, e aqueles alunos que têm dislexia, descalculia, TDAH, como é que fica esse público? Bom, a lei, ela coloca um público, mas a gente sempre fala que há as normativas relacionadas a cada instituição, né, a cada rede. Então, se o meu município inclui os transtornos de desenvolvimento cognitivo, se ela inclui os transtornos de desenvolvimento de aprendizagem, como descalculia, dislelia, né, dislexia e etc., então esse também passa a fazer parte do público-alvo. Inclusive, também hoje, em algumas redes, já colocam crianças e adolescentes em situação de medida protetiva, não é? E também, como que se fala? Medida cautelar, tá certo? Então, é sempre bom a gente verificar o que é que a legislação local aponta como público-alvo, né? E isso também tem que estar lá, como você falou, Carla, no PPP, né? Tem que estar lá assegurado. Quem é que vai ser atendido pelo AE no PPP também? Eu acho que já fica até uma tarefinha, né, para os nossos queridos cursistas, de verificar, quem já atua nesse segmento, de verificar como é que está essa atualização do PPP, se fala aí da minha sala de recursos, se delimita bem as atividades, né? Se nas atualizações do PPP você está sendo chamado para você atualizar esse texto, né? Então, é muito importante que a gente fique muito atento àquilo que está mais próximo da gente. Aqui tem uma sala, mas não está. Então, nós vamos ter que começar esse trabalho, né? Que é um trabalho técnico. E quem pode desenvolver? Você que está lá na sala de AE. Então, é importante a gente pensar todas essas condições que a Dilma trouxe, porque elas nos atingem diretamente no nosso fazer. Né? Elas estão diretamente dando condição para o nosso fazer ser respeitado. Tá certo? Então, eu queria que a gente passasse para o próximo slide. Sabe por quê? Porque aí nele a gente detalha um pouco mais dessas atribuições, né? Então, a gente está falando o tempo todo que lá na sala de recurso, as ações elas não são desarticuladas. Por quê? Porque você tem que realizar um planejamento. Você tem que ter um plano para cada estudante que vai ser atendido. E aí, para você desenvolver esse plano, você vai precisar levantar informações sobre esse aluno, dos pontos positivos, das fragilidades, né, daquilo que está sendo, ele está em transição em termos de aprendizagem. Então, esse plano, ele vai envolver muita conversa com todas as pessoas que fizerem parte da vida desse aluno, desse estudante, tá certo? Então, essa elaboração, essa execução e essa avaliação desse plano, ela é feita totalmente pelo professor especialista. Né? E isso requer uma parte da nossa vamos dizer assim, do nosso investimento diário na nossa atuação na sala, né? E também, feito esse plano, eu vou pensar, diluído naquele cronograma letivo, eu vou diluir essas atividades do atendimento. Então, em que momento nós vamos fazer atividades fora da sala, né? Atividades que têm o objetivo maior de socialização, de conhecer o espaço em que aquele aluno está inserido. Atividades que são mais voltadas para a aquisição de algum conteúdo,
né? Que naquele momento é essencial para o avanço na aprendizagem. Então, essas atividades, como elas vão ocorrer, quando elas vão ocorrer, que recursos elas vão envolver, isso tudo está lá no plano. E aí a gente chama a atenção que, é claro, quando a gente tem as especificidades, como a questão da surdez, aí nós vamos falar especificamente da linguagem que o aluno utiliza, que é a Libras, né? E no caso dos alunos com cegueira, a questão do braille. Qual é a necessidade, né, que ele tem, inclusive de orientação e mobilidade? Será que naquela cidade a gente tem que a gente possa compartilhar essas atividades? Eu quero dizer aqui que em cidades maiores, os centros, eles podem oferecer o AEE, né, de os centros especializados, né, oferecem o AEE justamente nessas habilidades que são muito específicas, né? Então, aprender sobre o braille, as questões de orientação e mobilidade, né? Às vezes apresentar os recursos de informática acessível. Então, a gente tem ainda a parceria dos centros especializados colaborando, né, com nossas escolas. Então, aqui vai muito a realidade da extensão de cada município. Por exemplo, em Teresina, a gente tem vários centros que nós contamos como mais um suporte, né, a esse processo que a gente está falando aqui. Não é isso, Dilma? Exato. A gente tem o CAPES, né? A gente sempre é um parceirão, a gente sempre fala isso, né? Inclusive, nós tivemos alguns professores em nossa equipe que já atuam no CAPES, por isso que a Carla falou, né? Do diferencial do nosso curso, tá? Então, isso é muito importante. Você falando aí, Carla, eu me lembrei, e aí eu vou dar esse exemplo só para a gente perceber como o papel do professor de AE é importante, né? Uma amiga minha, que é professora do AEE, ela tem um aluno autista e a família ia viajar com essa aluna. E ela fez um preparatório todo, sabe, muito específico para poder a criança se adaptar e ir para a viagem, né, com tranquilidade. Então, ela montou uma sala de embarque dentro da sala, foi muito interessante. E os coleguinhas ajudaram, né? Então, assim, apresentando lá o bilhete de viagem, levando a malinha. Então, assim, é uma ação tão interessante, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas esse é o meu papel? Você está ensinando ele a interagir, né? A fazer uso dos recursos que a comunidade está oferecendo para ele. Então, é a gente pensar nisso. Retorno, né? Isso tem um retorno, porque de repente outras pessoas observando esse desempenho dele vai dizer assim, nossa, então são possíveis outros investimentos. Então, é necessário a gente pensar que o espaço, né, dedicado a toda essa tecnologia que está envolvido a AE, ele não é só dos conteúdos que a gente está falando lá, propriamente os conteúdos didáticos, o conteúdo lá do livro, ele também envolve as aprendizagens para a vida, para o cotidiano, né? Embora a gente saiba que essas atividades mais domésticas, elas ficam a cargo da família, mas em muito elas se potencializam quando o espaço educacional vem como um parceiro. Olha, aí a gente vê claramente uma família que vai confiar mais nesse AE e vai ver a importância de vir para o AE, que é um outro assunto que eu tinha que falar. Porque às vezes a gente tem uns colegas que eles são falador, vou contar bem aqui uma história. Fala assim, a mãe e o pai não traz para o AE. E aí você nem sabe o que é que acontece, né? Depois que aquele aluno sai dali. O que é que ele enfrenta? Às vezes é uma cidade que não tem transporte público. Às vezes a gente não tem o transporte, como é que eu posso dizer, organizado pela própria secretaria para que esse aluno volte. Eu já presenciei diversas situações em que as famílias negociam para que o AE seja seguido à aula, porque eles não têm condição de voltar.
Então, a gente tem aí várias realidades, e é claro, a gente também tem aquela família que não acredita no potencial educacional do seu filho, né? Da sua filha. Então, eu vejo como situações como essa, Dilma, como situações que agregam esse parceiro importante que é a família, né? Então, a gente não pode perder de vista situações como essa, como um potencial de trazer mais gente para nos ajudar aí nos processos que a gente desenvolve, não é isso? Exato. Pode passar, Everson, por favor. Carla, essa articulação, né? Eu digo assim, esse entrelaçamento, ele é muito necessário, né? Ele é fundamental até, tá? Família e escola. Mas a gente não pode perder de vista de que a lei, ela obriga o município e o Estado a oferecer o AE, mas ela não obriga as famílias a levarem. Isso Não é mesmo. isso? E quando Isso você fala mesmo. dessa realidade, que a gente tem que estar atento à realidade familiar, isso é muito importante, porque talvez seja uma questão mínima que está faltando a gente fazer a diferença lá junto a essa família para que esse estudante possa frequentar o AEE, não é? Então, Isso mesmo. mais esse aspecto da gente estar próximo e estar junto, tá? Então, ainda tem, né, lá no artigo 6º, né, quais as nossas atribuições. Então, ele coloca assim, ó, acompanhar a funcionalidade e a usabilidade dos recursos de tecnologia assistiva, né, na sala de aula comum e nos demais ambientes escolares, tá? Então, assim, quais recursos eu estou disponibilizando? E aí a gente vai falar de recursos de tecnologia assistiva. O que são esses recursos? São ferramentas, né, são equipamentos, são instrumentos que dão condições para que aquele aluno possa aprender, né? Então, assim, pode ser um computador que tem um software com leitor de texto, né? Pode ser um tablet que tem a letra ampliada, pode ser um jogo de comunicação alternativa. A gente tem N situações. Então, a gente vai acompanhar essa funcionalidade e essa usabilidade também. Também a gente tem a função de articular, né, com os professores das classes comuns nas diferentes etapas e modalidades de ensino, então, desde a educação infantil até o ensino superior, né, que é o que eu e Carla fazemos, orientar esses professores e as famílias também sobre a aplicabilidade e funcionalidade também dos recursos que são utilizados pelo estudante, tá certo? Que às vezes a família não tem o acesso. A gente, por exemplo, na universidade, a gente empresta gravador de voz, a gente empresta kit lupas, não é? A gente tem um edital para aquisição de recursos de tecnologia assistiva que sejam acessórios para potencializar e ajudar no desenvolvimento acadêmico do estudante. Então, a gente também faz essa orientação, tanto para o estudante quanto para a família. E, por fim, essa nossa, que a gente já vem falando desde o começo, né, Carla? É essa nossa interface com as áreas de saúde, de assistência social, de trabalho e tantas outras áreas que são necessárias. Quando a gente fala assim, esse papel articulador do professor de AE é também pensar isso, que muitas vezes eu vou precisar de estar próximo lá do agente de saúde, que atende a família do estudante, né? Eu vou precisar estar próximo da Secretaria de Assistência Social. Engraçado que eu tinha até comentado com a Nathalie, a gente conversando, como que as pessoas desconhecem os seus direitos, né? Às vezes a gente precisa orientar, e Carla vai dizer muito bem isso também, um estudante que está lá no ensino superior que nunca providenciou o passe livre, que ele tem direito ao passe cultura, mas ele não foi atrás, né? Que ele tem direito a uma órtese ou uma prótese, certo? Então, a gente faz todas essas orientações, né? São caminhos que a gente vai precisar buscar conhecimento, e por isso que a formação continuada é importante, o pesquisar é importante, o estar atento a todas essas informações, né, Carla? Eu estava aqui lembrando, falando aqui, a interface com as áreas do trabalho. A gente tem um aluno que ele é surdo, né? E ele tem um trabalho informal. E aí ele dizia, não posso faltar o trabalho, não sei o quê. Aí eu tive que
encontrar o telefone lá do moço, né, do trabalho, fala assim, olha, você tem que liberar ele mais cedo. Ele trabalha o dia todo no sol quente, ele estuda de noite e você não paga nenhum direito que ele precisa, então você tem que liberar ele mais cedo. E aí pressionei o homem lá até que, né, ok, vou liberar 4 da tarde. Ele chega na aula morto de cansado. Mas assim, se eu ou qualquer uma pessoa que trabalha com esse aluno, se a gente não tivesse essa ideia de ver, será que esse empregador não pode despachar mais cedo? Ele é universitário, isso independente de qualquer coisa, é algo que a gente tem que lutar. Não é que, é porque foi você que conseguiu. Não, a gente tem que levantar as questões, porque, tipo assim, a pessoa trabalha informal, quer estudar, e aí a pessoa não pode despachar 1 hora menos, por quê? O que é isso, né? Então, eu acho que são diferentes relações que a gente tem que trabalhar com este aluno, com a família, com as pessoas relacionadas, com a questão dos seus direitos, e que fazem uma diferença enorme para a gente ter adesão deste aluno, da sua família, dos professores de sala regular, para o trabalho desenvolvido no AEI. Mas vamos lá, né? Tem mais coisa Vamos aí. lá. Pode passar, Então, Wellington. essa questão que a gente está trabalhando aqui, de retomar essas normativas, a gente também retoma a questão de materiais produzidos, né? Esse material aí, que é um material que também está no site do MEC, né? Foi produzido há um tempo atrás, mas tem uma qualidade enorme, porque dá a visualização desse trabalho individual com cada aluno atendido, dentro da sua realidade de aprendizagem. Então, assim, nossa questão não foi nem dizer assim, este é o único material, mas é um material que inspira, né? Então, lá no site do MEC, você ainda consegue encontrar todo esse material apostilado, que é curtinho, todos eles são muito curtinhos, mas que são também acenos para você ir pensando a sua perspectiva de atendimento como professor do AE. Eu estava aqui lembrando, pedi para a Dilma me lembrar, mas agora eu lembrei. Vocês vão achar estranho que o material aí está com o nome deficiência mental, porque esse material foi produzido num tempo e num espaço, e a gente já falou sobre isso. Então, esse material, embora esteja utilizando uma nomenclatura em desuso hoje, né, ano de 2024, ele tem muita qualidade. Então, a gente também quer estabelecer com vocês que nem tudo dá para a gente desprezar, mas que é sempre importante a gente entender que cada material ele tem o seu objetivo naquele tempo, naquela historicidade, naquele público-alvo a qual ele se destina, não é isso, Dilma? Sim, e um adendo, viu, Carla? Esse material, ele é excelente, ele traz exemplos práticos, assim, né, relatos de experiência, textos, então é muito interessante, não deixem de ler, tá? Como Carla falou, não vai tirar a importância do conteúdo dele só porque a temática, né, estava com o nome aí em desuso. Hoje a gente Então, usa o termo deficiência intelectual, né? Não é deficiência mental, mas tem conteúdo maravilhoso. Façam então, uso. pois é. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, porque a gente já começa a entrar a discussão do espaço onde ocorre o atendimento educacional especializado, que é a sala de recurso multifuncional. Então, nesta sala, para pensar esta sala, para estruturar essa sala também nós temos documentos que são muito importantes. E aí nós já falamos de 2 deles lá no começo, né, da aula, que é a questão do manual de orientação desse programa de implementação da sala de recurso e esse documento orientador. Para mim, são 2 documentos que para quem quer começar e para quem já está na área há muito tempo e não sabe por que tem aquela estrutura, tá aí a resposta, né, com esses materiais. Trouxemos também a importância de leitura do plano que está em execução, que é o novo Viver Sem Limites. Como é que você está atuando sem você conhecer esse plano? Então, vamos ver o que o governo federal, o que todas as agências, né, de fomento têm previsto para esse momento.
ok? Então, pode passar, porque agora a gente vai falar especificamente dessa montagem dessas salas, né? Então, como nós falamos, tudo tem que estar devidamente registrado. Então, aqui, o principal cenário que a gente retoma é o da Secretaria de Educação, tá certo? Então, a Secretaria de Educação, ela é responsável pelo levantamento desse diagnóstico da realidade educacional. Quantos alunos, onde estão, né? Quais são as escolas que dariam conta desse atendimento, né? Qual escola precisa ter a sala dentro da sua própria estrutura, qual escola pode atender outras escolas menores, como a nucleação, né? Então, tudo isso vem de um lugar super importante, do registro, um lugar super importante, que é o censo escolar, tá? A Dilma já falou dessa questão do recurso, vem um recurso específico para o aluno de educação especial, né? E a escola, né, tem que ter a matrícula devidamente realizada para que essa pessoa possa gozar de todos os direitos, né, que lhe assiste à regulamentação atual. Então, nós estamos falando aqui que é um processo de muita organização das redes, né? De também muita articulação com todos os envolvidos, né? Porque a gente sabe que essa questão dos números oficiais, ela tem algumas questões aí complicadas, a gente não vai entrar, né, nesse mérito, mas a gente está muito atento a essa forma de apresentar esses dados. O que está sendo dito sobre a minha rede de ensino? Né? Será que o dado que é dito lá nas formações é o dado real? O que a gente faz com essa distorção? Né? Então, para a gente montar essas salas, a gente precisa seguir critérios que estão estabelecidos por normas técnicas, né? Por resoluções que a gente já comentou aqui, tá bom? Pode passar? Pronto. Então, essa escola, ela estando devidamente registrada, ela vai aparecer no rol de escolas que pode receber o equipamento para aqueles estudantes que ela está notificando. Então, se isso não tiver muito bem posto, ela nem pode concorrer aos editais. Então, olha a importância. Às vezes a gente diz assim, minha sala de recurso não tem nada. Vamos ver se ela está registrada? Né? Vamos ver se os números que a gente tem de alunos está aparecendo no censo, se alguém está se responsabilizando pelo cuidado desses dados, né? E aí, o que depois de percebido que aquela escola precisa da sala de AE, que ela tem uma demanda real, a escola, né, a gestão da escola vai pensar na questão do espaço físico. Então, a escola vai delegar, né, a decisão por esse espaço, e aí, a partir daí, o gestor da escola vai se cadastrar, né, como escola que precisa receber aqueles equipamentos, e aí vai ser analisado, em função da quantidade de alunos, vai ser analisado que equipamentos, que recursos é possível destinar, que valor vai ser destinado para a montagem daquelas salas. Então, este ano de 2024 é um ano que a gente celebra o retorno de investimentos nessas salas, né? Então, nós estamos sendo no estado inteiro, né, a retomada de investimentos nessas salas. Então, é o momento em que a gente espera que logo em seguida as redes também estejam aí fazendo os seletivos para chamar os profissionais para ocupar essas salas. Então, é o momento que a gente vai estar preparado, né, para estar ocupando lugares que são para pessoas que têm a formação específica, né, Dilma? Exato. Pode passar, Everson. A gente vai, no próximo slide, só reforçar isso que já foi apontado pela Carla, né, que as salas de recurso, elas se estruturam com base no censo escolar, que elas podem estar disponíveis de forma nucleada, né? Então, às vezes, eu tenho só um estudante com deficiência na minha escola. Esse estudante, ele pode ser atendido lá na outra escola,
que ficou responsável, né, e tem a sala lá com os recursos por atender outras escolas que estivessem próximos, tá? É também aquele lugar de aplicação de metodologias de ensino que vai atender às especificidades, né, que a gente já falou aqui, que são individualizadas, cada estudante tem uma habilidade que precisa ser trabalhada, que precisa ser atendida, né? Também ela tem que ter seu efetivo funcionamento com a oferta de atendimento aos estudantes público-alvo da educação que estão matriculados, certo? E que estão devidamente registrados no censo escolar. Pode passar, Everson. Eu queria abrir parênteses aqui para uma outra questão, que a gente às vezes pergunta assim, professora, só vai ser atendido aquele aluno que tem laudo? Lembra disso? Né? É uma questão que é sempre demarcada? Não. A gente vai atender aquele aluno que está em processo de investigação também. Gente, a gente sabe da dificuldade que é de quem precisa desse atendimento pela rede pública. Então, às vezes, um diagnóstico leva 5 anos para ser feito, para ser concluído. Então, por isso, a gente não exige, né, esse diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês que o conceito de deficiência, ele está um conceito em evolução, ele não se atrela unicamente à parte clínica. Então, se eu, como professor de AEE, em reunião com o professor da sala de ensino regular, com demais espaços da escola, né, com gestão, com outros profissionais, entende que aquela criança ou aquele jovem, ela está com um perfil de atendimento, então eu vou fazer esse atendimento, né? E no ensino superior, que é onde eu e Carla atuamos, a gente também tem espaços de atendimento educacional especializado, né? Esses são espaços planejados de acordo com a entrada dos estudantes via cota, né? A gente tem o SISU, no SISU eles discriminam lá que tem direito à cota de pessoas com deficiência, então a gente recebe estudantes com deficiências sensoriais, deficiência física, psicossocial, né? Com altas habilidades, estudantes no espectro, então todos esses perfis são atendidos pelo núcleo de acessibilidade, certo? Bom, lembra que eu falei para vocês que, com relação ao público, cada instituição de ensino superior também tem sua normativa. A UFP, por exemplo, a gente só considera público-alvo pessoas com deficiência, pessoas no espectro e pessoas com altas habilidades ou superdotação. A gente fica aí com um limbo daqueles estudantes que têm os transtornos de aprendizagem. Infelizmente, eles não são atendidos pelos núcleos de acessibilidade, e é uma questão que a gente também vem colocando em discussão, né, até a nível nacional. Isso. Até porque não se faz mudanças sem discussão. Então, isso gera problemas também, né? O não atendimento traz uma consequência, né? E aí, professora, mas e por que isso não se resolve tão fácil assim? Não se resolve de imediato? Não descobriu o que precisa fazer? Por que não atende? Porque envolve recurso. Quando eu digo que eu vou garantir aquele atendimento, Exato. Eu tenho que aumentar pessoal, eu tenho que aumentar maquinário, eu tenho que aumentar espaço. Então, assim, gente, tudo que a gente está colocando aqui é uma questão assim que envolve muito mais gente do que só quem está à frente do trabalho propriamente dito. Mas isso também não inviabiliza que algumas situações não possam ser enfrentadas com a sensibilização daquela comunidade, com a sensibilização daqueles professores, com a sensibilização das redes de apoio, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui em Floriano e aí eu faço muito dessa relação com a rede de apoio, e às vezes a gente consegue um bom retorno. A universidade não tem, mas a gente vai lá e apresenta aquele aluno e fala da necessidade dele, e às vezes a gente tem uma aderência ali, né, dos profissionais da rede envolvidos, né, com a resolução daquele problema. Mas, de qualquer maneira, o que nós estamos falando é que as características das salas de recurso na educação básica, elas são
específicas para esse segmento, as do ensino superior também são específicas para esse atendimento. E aí vocês viram que as salas são diferentes. A sala de ensino superior é uma sala mais neutra, com menos cores. Às vezes a de educação básica, ela precisa, por essa especificidade da quantidade de estudantes, ou por estar mais na educação infantil, ela é mais colorida. Então, não existe um único formato para as salas de recurso, e é isso que a gente pode e deve reforçar nessa aula. E aí, aqui nós estamos, quando nós falamos do ensino superior, é claro que a gente vai falar o lugar dos núcleos de acessibilidade, mas tem instituições estaduais, instituições de Privadas. privadas, que elas também têm a sua forma a sua organização para atender os alunos que não são por núcleo. Então, a gente também está dizendo que os núcleos é uma realidade para o ensino público federal. Ele não é a realidade para todos os tipos de ensino superior, tá bom? Sim. E aí podemos passar, né, Dilma, que a gente já vai ser o encerramento, né, desse nosso momento agora, com essas questões aí que a gente vai trazer para debate, né, Carla? Isso mesmo, pode passar, Everson. Então, a gente pensou aqui em 3 questões, né? Qual o espaço que a primeira questão é qual o espaço que a sua escola possui para o desenvolvimento do AE? É adequado? Precisa de modificação? A gente precisa rever esse espaço, porque esse espaço não é possível mais que ele seja chamado de espaço acolhedor e inclusivo. Acho que são essas questões que a gente tem que começar, né, a levantar. Né? Se não é a questão do espaço, seriam os profissionais, que profissionais que faltam na minha sala de recurso? Né? De repente eu tenho alunos surdos naquela escola e eu não tenho intérpretes. De repente eu tenho alunos que têm doenças raras e eu não tenho profissionais de apoio para acompanhar esses alunos na sala regular. Então, assim, quando a gente fala o espaço, fala do físico, mas fala também de quem faz esse espaço pessoalmente, né, profissionalmente, né? Uma outra questão é qual é a relação que a gente diz que está estabelecida entre esses professores que estão à frente do AE e os demais professores da sala regular, ou demais profissionais daquela escola, daquele IES, como é que isso está posto? É uma relação cooperativa? Se ainda não é, o que falta? Onde é que a gente pode investir? Tá? Porque aqui também a gente não está falando do ideal, né, Dilma? A gente está sempre falando de algo em movimento, né? Já tem uma sala, ela funciona bem, ela tem todas as características adequadas para funcionar, mas às vezes as pessoas não valorizam. Então, o que será que a gente precisa fazer nessa sala para trazer as pessoas para conhecer essa sala, né? E, por último, quais são os maiores desafios que eu estou enfrentando nesse cotidiano de atuação no AE? Eu estou atuando na sala, mas eu não tenho, não fui colocado lá da forma correta, né? Eu estou quebrando um galho. A sala não tem materiais de uso contínuo. Eu não tenho transporte para os alunos, para eles virem para o atendimento. Eu não tenho metas para trabalhar com meus alunos. Então, são vários os desafios. Eu já vi sala prontinha, bonitinha, mas que falta a coisa da gerência da sala, né? Ei, Carla, você pontuando, desculpa interromper, mas eu fiquei muito, assim, focada em uma coisa agora. Às vezes, no planejamento, o professor de AE nem lembra que ele precisa deixar tempo para ele planejar, né? Para ele montar material, para ele visitar as famílias. Então, até isso, você tem que estar, na hora do seu planejamento, lembrando, não, eu vou deixar aqui 2 dias, porque é o dia que eu vou visitar famílias, né? Que eu vou, sei lá no postinho de saúde, saber sobre a medicação que o meu estudante está tomando. Perfeito, Dilma, Né? perfeito. Que não são ações que são só ali de dentro da sala de recurso, mas que vão impactar diretamente. Às vezes uma medicação para de ser ofertada, né? E aí a gente só diz assim, a mãe não está dando a medicação para o fulano, mas às vezes essa medicação não está disponível.
Então, isso são que a gente não está dizendo que é fácil e nem está dizendo que é algo que nós temos uma, vamos dizer, que todos nós conseguimos fazer na mesma medida, mas a gente está sugerindo como desafios que a gente precisa enfrentar. E o principal deles é conhecer a realidade do nosso aluno, né? Para que a gente não fique falando de um aluno que só existe na nossa cabeça, né? Não existe na realidade, né, Dilma? Então, eu não sei se você tem mais alguma questão, mas eu queria passar para a próxima etapa, que é para Vamos passar para o próximo slide. um gostinho de quero mais dessa aula. Exatamente, tem a próxima aula. Né? Os materiais que a gente está indicando são materiais Pode que a gente passar. usou com carinho, materiais que são recentes, né? Por exemplo, esse primeiro livro aqui, que é do ensino colaborativo como apoio à inclusão escolar, foi um livro que a gente adquiriu ano passado, num congresso que a gente foi super importante e que a gente recomenda a leitura. Não tenho como, tem um outro material aqui, professora, que eu consegui grátis, um e-book grátis, e ele é do ano de 2020. Vamos investir naquilo que a gente consegue ter, né? Esse outro livro da professora Patrícia, ele é do ano de 2020, e ele se volta exclusivamente para detalhar, né, dessas características do atendimento educacional especializado. É uma outra leitura que a gente super recomenda. Pode passar. Esses dois aqui também foram dois livros que eu gostei muito. Esse da professora Carliane, sobre atendimento educacional especializado, esse da capa branca, né? Também se volta a detalhar, né, possibilidades nesse atendimento, criatividade, organização, e é um livro de 23, então um livro também, de certa forma, recente. E esse livro, Inclusão na Prática, da professora Rosana Ramos, ele foi um livro que me chamou a atenção, porque ele fala, assim, de diferentes dificuldades nesse cotidiano do AEE, relações com a família, relações com a gestão, que ela foi encontrando reflexões, né, que compartilha aí nele como algo que pode nos ajudar a pensar, né, a nossa prática cotidiana. Então, os livros mencionados aqui, de alguma forma, são livros que a gente sugere, né, por essa preocupação de trazer esse lugar do AE em primeiro plano, tá certo? Sim. Pode passar? Pode passar, Wesley. E aí a gente também não trouxe só livro, não, que a gente sabe que às vezes é difícil comprar livro, né? Tá tudo caro. Mas a gente trouxe aí alguns links, né? De pequenos vídeos que a gente entende que vão ajudar também a compreender dessa aula, reforçando o lugar desse perfil do professor de AEE e também dessa realidade das salas de recurso multifuncional. Então, isso tudo vai no material que a gente coloca lá na disciplina, né? Então, a gente espera que vocês aproveitem e que também, até nessa aula aqui, vocês surgiram alguma aula que vocês assistiram em algum lugar, algum Moodle, e que possa ser de auxílio para os nossos colegas. Pode passar? E agora a nossa referência, né? Porque a gente não faz nada sem se fundamentar nos autores. Então, nós temos aqui algumas normas técnicas, alguns decretos, algumas resoluções que nós já mencionamos aqui, que achamos de devida importância que você conheça, né, Dilma? Porque exatamente, a gente vai se distanciando desses documentos e às vezes a gente se pega falando coisa que nem existe, né? Ou que é fruto de tanta repetição que a gente ouve ali no nosso cotidiano. Eu acho que acabou. Pode passar? Sim, nós encerramos. Acabou, né? Então, eu acho que é isso, né? Pode tirar os slides. A gente queria só, assim, agradecer de tê-los aqui na nossa audiência, dizer que é sempre um grande desafio falar para vocês, porque a gente quer falar muita coisa, né, Dilma? Mas o tempo, ó, é curtinho. Mas com isso também a gente não quer deixar de reforçar da necessidade de vocês serem curiosos, né?
Então, se você não está na área, mas se na sua escola já tem uma sala de recursos, vai lá conversar com o professor, saber como é que é o trabalho. Está fazendo o curso, de repente você pode interagir com o profissional que está. Na sua sala, na sua escola não tem a sala de recursos, mas próximo, no bairro, tem uma sala em funcionamento, numa X escola, vai lá conhecer, ver como é que é, né? Se apropriar dessa realidade é fundamental para a gente ter sucesso nessa empreitada tão bonita que é estar à frente de uma sala de recurso, né? E de estar aqui no AEI, né, Dilma? Exatamente. E para encerrar, né, a minha participação também, minha fala, Carla, eu quero deixar aqui um desafio, tá? Eita. A gente vai esperar vocês na próxima aula, porque a gente vai trazer, assim, alguns relatos, algumas experiências muito interessantes para vocês assistirem com a gente, tá bom? Não esqueçam, acessem esse material que nós disponibilizamos, leiam, né? E lembrem de colocar os comentários aí no chat para a gente, tá bom? Um beijão para cada um de vocês e boa aula. E agradecemos aí os nossos ajudantes nessa aula, nosso intérprete de Sim. né? O Everson Os intérpretes. Enfim, todo mundo que faz os bastidores das nossas aulas de aí. A gente já vai ficando com saudade, né? Dessa agitação interessante que é estar aqui nas aulas com vocês. Então, Exatamente. Um forte abraço e a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau.